Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula de ciências da semana 5? Nosso cabeçalho, que primeiramente a gente faz, vai ficar dessa forma. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 7 de julho de 2021. Hoje é quarta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B8 e turno vespertino. E aqui vocês vão colocar o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Depois, a gente tá na semana 5, né? Nós vamos estudar ciclo da matéria e fluxo de energia em um ecossistema, tá? Lembrando que a gente vai precisar do conceito da semana 4, de cadeias alimentares, para estar entendendo esse ciclo da matéria e o fluxo de energia, certo? Olha aqui a cadeia alimentar, o que é, né? Relembrar um pouquinho. A gente tem aqui os produtores, né? Eles captam a luz do sol e transformam essa energia, né? Esse calor da luz do sol em energia para eles crescerem e desenvolverem, e também para nós seres humanos, né? A gente come frutas, e não só a gente ser humano, né? Macacos, animais que vivem nas florestas se alimentam de frutos desses produtores. E aí o ratinho vem e come a castanha, né? A semente das frutas, porque ele é um roedor, então ele rói as sementes. E aí vem a cobra, né? E come esse ratinho. E depois vem o leão que come a cobra. E aí todos esses animais, um dia, né, vão morrer. Folhas vão cair da árvore. E aí vai vir a bactéria e os fungos e vão decompor esse material para começar o ciclo de novo, tá vendo? Então a gente tem que a cadeia alimentar, ela é cíclica, né? Ela vai e volta, ó, vai e volta, certo? Os restos mortais da cobra, do camundongo, do leão e as excreções deles, né? Eles são decompostos para gerar adubo para desenvolver esses produtores novamente. E assim a matéria fica circulando na natureza, né? Olha só, aqui a gente tem que nós precisamos saber destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia, né? E aí a gente vai observar esse ciclo da matéria e esse fluxo de energia relacionado a componentes vivos e não vivos do ecossistema, tá certo? Ele comenta aqui com a gente, ó, que a matéria ela é composta por moléculas que são constituídas por átomos, né? E a matéria ela nunca tem fim, sabe? Mesmo que o ser vivo morra, essa matéria ela volta para a natureza, ela retorna para a natureza, né? E aí a própria natureza ela reaproveita essa matéria para estar compondo novos corpos e novos objetos. É igual eu expliquei, as folhas que caem da árvore no outono, né? Elas vão virar esterco para a próxima, quando vier a chuva vai decompor, né? É claro que agora já está tendo um processo de decomposição, mas ele é mais lento. Quando é época de chuva, o processo de decomposição ele é acelerado, porque para esse processo acontecer de decomposição, os fungos adoram umidade, sabe? Eles não gostam de ambiente seco, né? Ali um fungo, ó, um cogumelo, né? E ele coloca aqui, ó, aqui a biosfera é conjuntos de ecossistemas, né?
E aí, o que que é um ecossistema? É o ser vivo e o ambiente que tá ali no, na floresta, né? Enfim, na plantação que a gente possa ter, né? E aí, esses ecossistemas, eles têm características físico-químicas, né? E ele estabelece relações com os seres vivos e não vivos daquele ecossistema, tá? A princípio, a Terra ela é não viva, né? Mas assim, na medida em que a gente tem um monte de animalzinho fazendo ela ficar fértil, ela passa a ser considerada viva, né? Que é a parte do solo, né? O solo é vivo. Quando eu falo em ser vivo, eu estou falando de fatores bióticos. Bio significa vida, né? E quando eu falo fatores abióticos, são fatores que não têm vida, né? Não respiram, não, enfim, né? Não passam por tantas transformações assim. Igual, por exemplo, uma pedra, né? É um ser não vivo, né? Ela passa por transformações, mas assim, demora milhões, milhares de anos. E aí ele coloca aqui também, ó, que a transferência de energia entre os seres vivos forma uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, quando o nosso ratinho vai lá e come as castanhas, né? Ele, primeiro, a castanha absorveu o calor do sol e se formou, né? A planta castanheira absorveu o calor do sol, a energia do sol, usou uma parte dessa energia para ela crescer, se desenvolver e dar frutos, né? E ofereceu alimentos para o ratinho. Aí o ratinho foi lá e comeu as castanhas. E aí, uma parte da energia gerada pelas castanhas, ele usa para fazer as atividades dele no dia a dia, né? Que é procurar mais castanha. E outra parte de energia, ela passa para a cobra, né? Porque vai comer ele. E aí, essa cobra, ela recebe uma energia desse ratinho. E depois a onça vem e come a cobra. A onça recebe uma energia daquele ratinho, né? Aliás, no caso, assim, vamos falar de novo. A cobra comeu o ratinho, então ela recebeu a energia do ratinho. Depois, a onça come a cobra, recebe a energia da cobra, tá certo? E aí, o que que acontece? Todo esse processo, né, que vai e volta, ele é chamado de teia alimentar, tá? E ó, quanto à posição na cadeia alimentar, os organismos podem ser classificados em produtores, são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. Quem consegue produzir o próprio alimento é chamado de ser autótrofo. Então, ele é autossuficiente na produção de alimentos, tá? Ele produz alimentos por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese, né? Mais pra frente vocês vão estudar com maior detalhes esses processos, tá? A fotossíntese é a luz do sol que faz ele acontecer. O calor do sol bate na folha da árvore, da planta, e desencadeia esse processo de fotossíntese, né? Então, eu tenho o produtor. Quem é o produtor? São as plantas, as árvores frutíferas, tá? O café, né? O pezinho de café, ele é um produtor, porque o que que acontece? Ele produz muitas frutas que depois a gente utiliza para fazer o café, não é? E aí tem inúmeras coisas que a gente pode fazer com café. Bala de café, bolo de café, né? Enfim, muita coisa legal aí pra gente com a frutinha do café. E depois eu tenho os consumidores. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não podem produzir o seu próprio alimento.
para ter energia, eles precisam consumir os produtores, né? Então, o que acontece, ó? Se ele alimenta diretamente do produtor, ele assume o papel de consumidor primário, né? Então, se eu como uma alface, então eu sou consumidora primária. E se eu como carne de frango, de galinha, que comeu o milho, que comeu a ração, eu tô sendo consumidora secundária, tá certo? E aí depois a gente tem também os decompositores, que se alimentam de organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. Então, o que acontece? Os fungos, as bactérias, eles comem cocô, xixi, né? E faz com que a ureia do xixi retorne à natureza, faz com que essa matéria orgânica ela retorne ao ambiente, ao nosso solo, né? E aí começa o ciclo tudo de novo, né? Então, assim, a gente tem na natureza, a gente tem ciclo da água, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, e aí vai, né? É muito ciclo, uma coisa vai compensando a outra, né? Ciclo da água, não é? Então, olha só, quando um organismo se alimenta do outro, vai haver transferência de energia e matéria, tá? Vou voltar aqui só para ver uma coisinha. Aqui, ó. Então, isso que a gente viu, ó, de produtor, consumidor e decompositor, tem a ver com a posição do animal, do ser vivo que a gente está analisando na cadeia alimentar, tá? Olha que interessante, ó. Aqui a gente tem uma grande quantidade de energia e na medida em que a gente sobe a pirâmide, a gente vai reduzindo a energia, certo? Ó, o fluxo de energia parte dos organismos produtores. Então, começa aqui, ó. A planta é o organismo produtor, né? Para os consumidores, aqui temos o gafanhoto consumidor primário, o passarinho que come o gafanhoto é consumidor secundário, a cobra que come o passarinho é consumidor terciário e a coruja que come a cobra, ela é consumidora quaternária, tá? Então, aqui, ó, quanto maior o nível em que se encontra o ser vivo, menos energia está disponível. Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide de energia, né? A gente tem muito mais energia de produtores do que de consumidores do topo da cadeia, tá? E ó, como aqui tem pouca população, né? Não tem ninguém para comer a coruja, né? Ela tá no topo da cadeia. Agora vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Lembrando que tem assim um ou outro coleguinha que ainda não sabe marcar verdadeiro ou falso. Isso é muito sério. A gente precisa de saber marcar verdadeiro ou falso corretamente. Eu não posso chegar aqui e marcar a resposta certa, marcar X. Não, estará errado. Eu preciso pôr V de verdadeiro ou F de falso. Todos os seres vivos se alimentam uns dos outros? O que vocês acham, crianças? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem? O que vocês acham? Tá certo essa afirmação? Se vocês considerarem que ela está certa, correta, vocês vão colocar V, porque é verdadeiro a afirmação. Se vocês chegarem à conclusão que a afirmativa está errada, então vocês vão pôr F de falso. Os seres vivos são formados por uma
ou seja, são os organismos unicelulares. Uni significa uma ou mais células. Pluricelulares, né? Pluri é um prefixo que indica mais de um, muitas, várias células, tá? Então, ó, eles necessitam de alimento para sobreviverem, eles reagem a estímulos, respiram e possuem metabolismo. O que vocês acham? Possuem metabolismo? O que é o metabolismo? Por exemplo, vocês almoçaram, aí o organismo processa aquele alimento, isso é o metabolismo, né? Vai acontecendo transformações daquele alimento no nosso organismo. Depois, os seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de decompositores. Ó, os seres vivos que produzem o seu próprio alimento são chamados de decompositores. O que vocês acham? Depois, os seres vivos consumidores são classificados em consumidor primário, secundário, terciário, etc. O ser humano é considerado na cadeia alimentar como produtor? O que vocês acham? O que a gente produz ou a gente consome? A gente está produzindo energia, a gente é uma árvore que produz frutos, né? O que a gente é, não é? Então, vocês vão estar olhando aí e falando para mim. O que é se a gente é produtor ou consumidor, tá certo? Olha que legal o Garfield, ele é bem engraçadinho esse Garfield, não é? Vocês já assistiram o desenho, filme do Garfield? Ele comenta aqui, ó, que de acordo com a tirinha marca a resposta correta. Ele fala: você gosta de ser uma minhoca? Quando a gente está estudando, a gente pode manter um copo de água pertinho da gente para hidratar, né? Oxigenar o cérebro. Olha só, o Garfield pergunta para a minhoca. Na verdade, ele não pergunta, né? Ele tá pensando, ó. Você gosta de ser uma minhoca? Aí ela fala assim, ela pensa, né? Eles não conversam. É diferente a gente ter uma nuvem de pensamento e uma de fala, não é? Nas tirinhas e nos quadrinhos. Aí ela fala assim, gatos comem minhoca? Ela pensa. Aí o Garfield pensa, não. Aí ela fala, ela pensa, né? Eu amo ser minhoca, eu amo ser uma minhoca, né? Quer dizer, se ele tivesse pensado que sim, que gatos comem minhocas, então eu penso que ela ia falar assim, eu não gosto de ser minhoca, eu não gosto de ser minhoca, tá certo? Então vamos ver então para marcar a resposta correta. Esses animais, né, que é o gato e a minhoca, eles participam de cadeias alimentares diferentes, porque os gatos são carnívoros de outros tipos de animais. Eu sei, né, que gato come rato, né? Então, ele não come minhoca e come rato. Ou, é para marcar a resposta correta, lembrando do nosso enunciado. A gente nunca pode perder o enunciado. Aí ele vem aqui. Fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém gatos são consumidores e minhocas são produtores. O que vocês acham? Fazem parte de uma mesma cadeia alimentar, porque são animais carnívoros. Minhoca come carne? Tá meio estranho. Ou fazem parte de uma mesma teia alimentar,
Porém, gatos são decompositores e minhocas são produtores. Gato é fungo? Gato é bactéria, né? Então, a gente vai ter que ver direitinho aí qual é a melhor resposta, tá? Até amanhã. Fiquem com Deus e amanhã a gente vai estudar geografia, tá certo? Semana 5. Tchau, tchau!